Olá, meus irmãos, graça e paz, uma excelente tarde para todos, uma boa tarde com a graça e a misericórdia do nosso eterno Deus. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou vindo a deixar mais uma mensagem do Sermão da Montanha. Hoje eu quero gravar o segundo pronunciamento de Jesus no Sermão da Montanha, onde ele diz que bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Então nós vemos que a segunda bem-aventurança, ele fala sobre lágrimas, sobre choro, sobre tristeza. E nós vemos que nesta passagem, Jesus diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus capítulo 5, verso 4. É muito difícil entender isso, amados. Pessoas tristes, chorando, e Jesus dizendo: vocês são extremamente felizes porque vocês choram. É difícil compreender essas passagens onde Jesus trata de acontecimento que poderia ser quebrantamento de coração. Então Jesus continua seu sermão. Jesus menciona mais uma classe de pessoas que são extremamente felizes. Os que choram. Eu, particularmente, não consegui compreender muito bem isso. Quase se poderia traduzir esta segunda bem-aventurança por são extremamente felizes as pessoas que choram, as pessoas que sofrem. Então, quase poderia traduzir essa segunda bem-aventurança dizendo: felizes os infelizes. Felizes são aqueles que choram. Choram a fim de chamar a atenção. Parece surpreendente, parece até que contém algo que não condiz com aquilo que pensamos. A vida cristã, de acordo com Jesus, não é só alegria, não é sorriso. Há cristão que parece imaginar que deve exibir sempre um sorriso perpétuo no rosto. E vive cada dia, cada instante, cada momento exuberantes. Tem cristão que vive uma vida barulhenta. Mas essa é uma atitude antibíblica. Na versão de Lucas, Jesus acrescenta esta bem-aventurança a uma solene advertência. Ele diz: ai de vocês que agora estão felizes, pois chorarão. Lucas 6, verso 25. Jesus não está aqui dando algo específico aquilo que faz essas pessoas chorarem. Mas ele, mesmo Jesus, o próprio Jesus chorou. Ele chorou pelo pecado da humanidade. Pela consequência dos pecados da humanidade. Jesus chorou pela rejeição que o povo chamado povo da promessa rejeitaram ao próprio Filho de Deus.
Jesus chorou pelas amargas consequências que traria no juízo e na morte. Jesus chorou pela cidade impenitente que não recebia ele como sendo o Salvador. E nós, amados, muitas vezes choramos. Choramos pelos nossos entes queridos. Choramos muitas vezes as derrotas que surgem na nossa vida. Nós também deveríamos chorar mais pela maldade do mundo, pela injustiça social, como os homens têm se transformado mais em animais. Chorar pela aquilo que há da injustiça, mas não são apenas chorar pelos pecados dos outros que devia nos levar às lágrimas, pois temos os nossos próprios pecados para chorar. Ou será que os nossos pecados não nos entristecem mais? Será que os nossos pecados não nos levam à lágrima? Será que nós não temos lamentando as nossas próprias maldades, as tragédias que provocamos neste mundo tenebroso? Jesus diz: bem-aventurados que choram e eles serão consolados. Pelo único consolo que pode aliviar o nosso desespero, isto é, o perdão pela graça de Deus. Então, eu quero, antes de encerrar, a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Os momentos de tristeza, os momentos amargos da vida serão afastados da nossa vida. Nos dias em que vivemos, são inevitáveis passarmos, muitas vezes, por um momento triste na vida. Todos nós, cristão ou não cristão, somos envolvidos muitas vezes por uma tristeza que surge na jornada da nossa vida. E quando isso ocorre, vem o choro. O choro, muitas vezes, é provocado por uma tristeza. E quem pode nos consolar? Quem pode consolar um coração triste? Quem pode aliviar a dor da nossa alma? Somente Deus. Muitas coisas podem nos levar a choro. Muitas coisas podem nos levar à lágrima. Mas só Deus pode restaurar o nosso sorriso. Somente Deus pode restaurar a alegria de uma alma constrita e quebrantada. Nós vemos que Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Cristo abençoa os que choram e promete consolo. Muitos conhecem esse versículo. Muitos até decoraram esse versículo. Mas qual é o real significado desse versículo? A Bíblia mostra que Jesus está falando que são extremamente felizes aqueles que choram. Não somos bem-aventurados por apenas chorar, mas porque não escondemos os nossos sentimentos diante de Deus. É isso que ele está falando. Nós não escondemos nosso sentimento diante do Eterno. Este choro citado na Bíblia não é um choro de falsidade. Não é uma lágrima, aqueles que as pessoas dizem lágrima de crocodilo. Não é um choro de falsidade. Não é um choro de murmurações. Mas realmente é uma lágrima de sofrimento. Há muitas coisas que podem nos fazer chorar.
Às vezes o choro são inevitável. Às vezes as lágrimas são necessárias. Nesse momento de lágrima, de dor, de sofrimento, é nesse momento que nós nos aproximamos de Deus. E muitas vezes Deus quer estar presente no momento da nossa dor, do nosso sofrimento. Você está triste? Você está prestes a chorar? Qual é o acontecimento que trouxe uma profunda tristeza para a tua alma? Qual foi o acontecimento que levou uma dor profunda em tua alma? Que levou você a se prostrar em dor, uma dor que vem dentro do amargo do teu ser, um sentimento negativo, uma tristeza que não consegue se afastar mesmo com a presença de pessoas amadas, ou uma ansiedade, ou uma profunda depressão. Talvez você esteja triste, passando por um momento difícil da sua vida. Talvez você esteja prestes a desistir da vida. Mas olha para Jesus, ele diz: felizes são aqueles que choram, que não esconde sua lágrima. Compartilhe com Deus o seu anseio. Conte para Deus os problemas que te levaram a derramar lágrima. Meu amigo, minha amiga, somente Deus pode nos consolar. Talvez uma palavra amiga te leva a sentir-se bem, mas somente Cristo. Ele pode ouvir as nossas súplicas e aliviar os nossos corações. A Bíblia diz que as lágrimas podem cair, mas Cristo enxugará, dando-lhe o entendimento. Espere nele. Tenha esperança, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite. Você pode passar uma noite triste, amarga, uma noite de insônia, de tristeza, de tribulação. Mas acredite, ao amanhecer, ao surgir o amanhecer, junto com esse amanhecer virá a alegria. Salmo 30, verso 5. Jesus diz que passaremos um momento difícil nesta terra. Ele disse: no mundo vocês terão aflição, mas tenham de bom ânimo, disse ele. Eu venci e vocês podem vencer. Então, mesmo que nós venhamos passarmos por um momento difícil nessa terra, mas Jesus está conosco. Até nos momentos difíceis com Cristo, mesmo quando a tristeza toca a nossa alma, a tristeza muitas vezes pode permanecer durante a noite inteira, mas ela é passageira. Não é uma passagem permanente. Você não pode sofrer permanentemente. Você não pode viver em um eterno sofrimento. Lembre-se que Ele, Jesus, suportou todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. A iniquidade do mundo estava sobre Ele. Todas as dores que o mundo poderia oferecer a nós, Jesus converteu esse sofrimento em grande alegria, oferecendo-nos a vida eterna. Essa vida, ela é permanente. Jesus, ele diz: aquele que crê em mim terá vida.
rios de água vida fluirá do seu interior. Isso é permanente. As demais coisas, até o choro irá passar. Porque a alegria, ela vem como uma fonte que jorra para a vida eterna. Porque é louvável que, por um motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte a aflição, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoite recebido por terem cometido o mal? Mas se você suporta o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Jesus não praticou nenhum mal. Ele não fez nada de errado, mas ele sofreu. Ele sofreu por mim e por você. Ele foi açoitado, humilhado, aniquilado, esmagado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Feriram ele com açoite profundo. Cravaram seus pés e suas mãos na cruz. Sofrimento atrozes. Mas tudo isso por mim e por você. Para que hoje nós pudéssemos viver uma vida feliz. Para isso, nós fomos chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de mim e de você, deixando exemplo para que possamos seguir os seus passos. Ele não cometeu pecado. Ele não desobedeceu nenhuma lei. Ele não foi desobediente ao seu pai ou à sua mãe. Ele não cometeu pecado nenhum. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não devolvia esse insulto. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Ele carregou o meu pecado, o seu pecado. A Bíblia diz que Satanás tinha acusação contra a nossa vida. Estava todo escrito na mão de Satanás, tudo aquilo que ele almejava condenar sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus pegou essa cédula do pecado e cravou no madeiro, na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por sua ferida, pelo sofrimento de Jesus, você e eu fomos curados, fomos sarados. Jesus, ele enxuga a minha lágrima, enxuga a sua lágrima. Ele já deu motivo para que eu e você venhamos sorrir, ser felizes, para que venhamos viver uma vida vitoriosa. Então nós vemos que Jesus diz, na segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Qual é o choro, qual é a lágrima que você tem derramado? Qual é a tristeza que tem atacado a tua alma? Qual é o sofrimento que tem destruído a sua felicidade? Pense nisso, meus irmãos. Graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Amém e amém.